Que bom que você veio, que bom que você está aqui. É uma alegria podermos nos reunir na presença de Deus, celebrar o que Ele tem feito nas nossas vidas, também na nossa comunidade. Nos alegramos muito por isso. Sejam de fato todos muito bem-vindos. E vamos ter um momento inicial de oração nessa manhã. Quero convidar você para que oremos, buscando a presença de Deus nas nossas vidas nessa manhã. Vamos orar assim como nós estamos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te buscamos de coração aberto, reconhecendo, ó Deus, que na Tua presença chegamos sempre de mãos vazias, não temos algo para Te oferecer, algo que realmente seja digno de Ti. Oferecemos o nosso coração, oferecemos as nossas vidas, nos oferecemos como altar e como sacrifício, vivo, santo e agradável. E é nessa perspectiva que também nos reunimos nessa manhã, para encontrarmos alimento para a nossa jornada, para encontrarmos luz da Tua Palavra que ilumina o nosso caminho, porque a Tua Palavra é luz para os nossos caminhos, ela é lâmpada para os nossos passos. Nos reunimos, ó Deus, para fortalecermos a nossa vida diante de Ti, junto com outros irmãos que comungam da mesma fé, que adoram ao mesmo Deus, para que possamos ser cada dia mais a nossa oferta para Ti, que a nossa vida cada dia mais seja como um incenso que sobe até ao Senhor, com aroma agradável, como um bom perfume para Ti. Mas nós reconhecemos, Senhor, que às vezes nós somos não como esse bom perfume que sobe até o Senhor, mas nós somos como fumaça nos Teus olhos. E por isso nós também queremos iniciar esse culto te pedindo perdão por todas as vezes em que, ao invés de alegrar o Teu coração, nós nos portamos como se não Te conhecêssemos e vivemos como se Tu não existisse. Nos perdoa por isso, Senhor, e envia o Teu Santo Espírito para que sejamos fortalecidos, para caminhar de acordo com a Tua Palavra, para vivermos a cada dia experimentando a Tua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. É assim que nós nos reunimos nessa manhã, Senhor Deus, na expectativa de que Tu Te manifestes no profundo do nosso ser, do nosso coração, para que não saiamos deste lugar do mesmo modo como chegamos. Nós saímos desafiados pela Tua Palavra, para vivermos para Ti e contigo, a cada dia, a todo momento. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Nos reunimos aqui amanhã, em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, o reino vem, que o Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: venha o Teu reino. E Ele veio em Cristo Jesus. Ele veio para trazer reconciliação, Ele veio para trazer perdão. Ele era o ofendido, mas Ele veio para fazer as pazes. Mas é incrível o que nós somos capazes de fazer. Nós somos capazes de colocar Deus entre os malfeitores.
nós somos capazes de nos acharmos melhores do que Deus. Senhor, que nós compreendamos essa mensagem de reconciliação do Teu reino, porque esse reino será consumado. A oferta de perdão, a oferta de reconciliação, ela continua aberta. Estamos no tempo da graça, dos braços abertos de Deus por meio de Cristo. Mas vai chegar o tempo em que a porta finalmente se fechará e o reino virá para aqueles que o esperam, para aqueles que oram com todo o seu ser: venha o teu reino. Mas também virá para aqueles que não esperam. Ó Deus, obrigado. Obrigado que tem nos dado o privilégio de conhecer essa mensagem de reconciliação, de perdão. E obrigado a Deus porque podemos crer de coração nessa mensagem. Ajuda-nos também a caminhar como filhos desse reino, a caminhar como Jesus também caminhou entre nós. Mesmo que isso signifique também ser contado como alguém que é mau, alguém que não é digno, assim como aconteceu com Jesus. Que assim seja, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ter um tempo de reflexão, agora no momento de palavra, e hoje nós tivemos no último dia 10 a Assembleia da Comunidade, e nós elegemos um novo presbitério, e hoje eu gostaria de trazer uma reflexão sobre a igreja primitiva e sobre como funcionavam, como era a liderança na igreja primitiva. Uma reflexão sobre liderança cristã na perspectiva de privilégio e responsabilidade. E justamente a motivação é o fato de que, logo depois dessa mensagem, nós vamos ter a posse dessa nova diretoria, desse novo presbitério. Sobre isso eu falo um pouco mais no momento oportuno. Mas o que se espera de presbíteros, de líderes de uma comunidade cristã? Quais são essas responsabilidades que estão sobre eles? E eu acredito que as orientações dos apóstolos no Novo Testamento vão justamente nessa direção do privilégio e da responsabilidade. É um grande privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. O primeiro texto de alguns que eu quero mostrar rapidamente aqui, porque não vamos mergulhar de maneira profunda em nenhum deles, mas o primeiro texto que eu gostaria de e ler com vocês é 1 Timóteo 3, de 1 a 13. É uma das cartas pastorais. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, são cartas escritas pelo apóstolo Paulo a líderes que ele colocou para cuidar de igrejas. Timóteo era um jovem que pastoreava a igreja em Éfeso, e por muitos anos ele deve ter permanecido ali. Foi uma igreja pelo apóstolo Paulo, ela foi depois pastoreada por Timóteo. Depois, por muito tempo, o apóstolo João permaneceu em Éfeso por muitos anos, antes de ser desterrado para Patmos. Éfeso foi pastoreada por João, não João Batista, mas João, o apóstolo, o evangelista, que escreveu o Evangelho de João, que escreveu o Apocalipse, 1ª, 2ª e 3ª João no Novo Testamento. E ele diz no capítulo 3, esta afirmação é digna de confiança. O apóstolo Paulo introduz essa palavra assim com uma certa ênfase. Essa afirmação é digna de confiança, é uma afirmação semelhante àquela que Jesus
dizia: em verdade vos digo. O apóstolo Paulo introduz de uma maneira também solene, dizendo: a afirmação que eu vou fazer agora é digna de confiança. Veja, uma coisa importante que eu quero dizer: se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. O problema do orgulho é apontado aqui. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. A primeira dúvida que surge nesse texto que eu li é: nós estamos falando de presbíteros, de presbíteros que foram eleitos na comunidade, mas o texto que eu li não fala de presbíteros, fala de bispos e diáconos. E aí não estamos falando de coisas diferentes? Então eu gostaria de dizer no seguinte sentido: os episcopos, os bispos, eles eram líderes pastorais das igrejas. Eles tinham um papel de governança e eles eram especialmente responsáveis pela sã doutrina. Por isso, em relação a eles, se diz que eles precisam ser aptos para ensinar. Então, eles tinham uma tarefa de liderança, mas de ensino, fortemente de ensino. Depois nós vamos comparar com outro texto e você vai perceber isso. Os presbíteros, a palavra presbítero significa ancião, velho. Os presbíteros lideravam exercendo seus diversos dons. Os presbíteros, esses anciãos, eles poderiam ter diversos dons diferentes e exercer várias funções diferentes dentro da comunidade. Em Tito 1,5, nós vamos ler esse texto depois, a gente percebe que eles eram ordenados para a função. A igreja delegava a eles um papel nesse sentido e o faziam de maneira pública, dizendo: essas pessoas aqui estão sendo colocadas nessa tarefa específica. E os diáconos, que também são citados no nosso texto, e diácono significa pura e simplesmente servo, aquele que serve, eram líderes que exerciam especialmente funções de cuidado com viúvas, com pessoas empobrecidas, mas também visitando encarcerados e outras tarefas múltiplas que os diáconos faziam. Em Atos dos Apóstolos, eles foram eleitos, por exemplo, para repartir os mantimentos, para ajudar na distribuição de repartir os mantimentos, e houve uma situação lá de que as viúvas dos helenistas estavam sendo deixadas de lado e assim por diante. Os diáconos eram aqueles que serviam, especialmente em função de diaconia. É daí que vem a palavra diaconia, logicamente, né? Quando a gente lê Tito 1, de 5 a 9, preste atenção nesse texto. Veja só o que o apóstolo Paulo escreve a Tito, um pastor que ele deixa em Creta. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava
e constituir-se. Essa palavra traduzida por constituir-se é da onde vem a nossa palavra que a gente diz foi ordenado, foi constituído, foi ordenado. Ou seja, constituir era um ato público de delegação de tarefa. Constituir-se presbíteros em cada cidade como eu o instruí. Ou seja, Tito não era apenas responsável por Creta, mas por outras cidades da região, onde também igrejas haviam sido plantadas, e em cada uma dessas igrejas eram constituídos presbíteros, anciãos, pessoas que exerciam liderança dentro dessa comunidade. E aí ele diz, é preciso que o presbítero seja irrepreensível, é a mesma palavra usada em relação aos episcopos, aos bispos, marido de uma só mulher, tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível. Veja só, ele fala dos presbíteros e agora fala do bispo, ok? Depois eu vou falar o que isso significa. O que é irrepreensível? Não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. São características muito semelhantes àquelas que foram citadas na carta a Timóteo. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel. Veja, quando se fala do bispo, se entende que ele é o guardião da sã doutrina. Apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, não com adendos ou com subtrações, mas da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Essa era a tarefa do episcopo, do bispo. Quando a gente lê esses textos, a gente percebe que presbítero nada mais é do que aquilo que a gente chama de líder. Um líder espiritual da igreja, que poderia ter tarefas múltiplas. Ele poderia fazer muitas coisas diferentes dentro da comunidade. Por exemplo, Pedro escreveu na sua primeira carta o seguinte: apelo aos presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbítero como eles. Ou seja, Pedro era apóstolo. Mas ele escreve essa carta de 1 Pedro, falando com os demais presbíteros, dizendo, eu também sou presbítero. Eu também sou um desses presbíteros. Mas ele não é apóstolo. Veja, não é uma designação, ou você é apóstolo, ou você é presbítero, ou você é diácono, ou você é episcopo, ou bispo. Presbítero é uma palavra genérica, que falava de um líder dentro da igreja. E esse líder poderia ser o episcopo, o bispo. Ele não deixava de ser presbítero. Esse presbítero poderia ser um diácono, aquele que serve às mesas, aquele que visita as pessoas que estão doentes. Ele não deixava de ser um presbítero. Portanto, a designação de presbítero é extremamente genérica, abrangente. Ela não é específica, o presbítero só faz isso, só faz aquilo. É uma designação de liderança. Ele é um líder espiritual dentro daquela comunidade cristã. Por isso Pedro se entende como presbítero. E faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participa de ser revelada. O que ele diz para esses presbíteros, para esses líderes? Pastoreiem o rebanho de Deus aos seus cuidados. Pastoreiem o rebanho. Esse grupo de pessoas com dons diferentes, com atribuições diferentes, são responsáveis pelo pastoreio, pelo cuidado desse rebanho que está aos cuidados deles. É um corpo de pessoas que cuida da igreja. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Por que Pedro fala de ganância? A gente vai ver logo em seguida, mais adiante um pouquinho. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Não hajam com autoritarismo, não hajam como se vocês mandassem sobre as pessoas, mas sejam um exemplo.
aquilo que Paulo escreveu, sejam meus imitadores, porque eu também sou imitador de Cristo, sejam exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. 1 Pedro 5, 1-4. Quando João, o apóstolo João, escreve a sua segunda carta e a sua terceira carta, na introdução da segunda e da terceira carta, que nada mais são do que bilhetes, ele se apresenta como presbítero. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos. Ele escreve uma carta a uma mulher que provavelmente recebia a igreja na sua casa, e ele se apresenta como o presbítero, que literalmente em grego significava o velho, o velho João, mas não é velho apenas no sentido de ser uma pessoa com mais idade, mas no sentido de ser alguém imbuído de tarefa espiritual dentro da igreja. Em 1 Timóteo 4,14, a gente lê algo interessante: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Quando Timóteo foi ordenado, digamos assim, a partir da sua vocação pastoral, e ele se tornaria pastor em Éfeso, isso foi dado por meio de mensagem profética. Ele recebeu uma mensagem de Deus chamando ele para esse ministério, e isso por meio de imposição de mãos dos presbíteros. Eles eram homens de Deus com funções de liderança dentro da comunidade. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. E dupla honra aqui no contexto significa reconhecimento financeiro, e esse texto indica claramente de que haviam presbíteros dedicados à pregação e ao ensino, que o faziam em tempo integral e eram sustentados a igreja para isso. Por isso é que em vários momentos se diz o presbítero, o episcopo, eles não podem ser apegados ao dinheiro, não podem exercer a sua função por ganância, porque esse risco já se corria na época. Ok? Algumas pessoas já o faziam em tempo integral naquele período. Termino a citação de textos bíblicos com Tiago 5,14, dizendo: entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E aí o texto continua dizendo: e a oração da fé, etc., o salvará, né? Assim por diante. Ou seja, quando a gente dá uma rápida passagem nos textos em que se encontra a palavra presbítero, nós percebemos que os presbíteros nada mais eram do que uma espécie de corpo pastoral dentro de cada igreja local. O que muitas vezes hoje nós entendemos como tarefa de uma pessoa, era uma tarefa compartilhada de várias pessoas, cada uma exercendo o seu dom. Entre os presbíteros havia aquele que era mestre, responsável pelo ensino. Entre os presbíteros havia aquele que era pastor, tinha um dom mais pastoral, de cuidado, de dar atenção para as pessoas. Haviam aqueles que eram evangelistas. Haviam N diferentes tipos de dons entre esses líderes espirituais. Alguns deles eram diáconos e assim por diante. Portanto, presbítero designa um papel de liderança dentro da comunidade, dentro da igreja cristã, pelo menos dentro da igreja cristã primitiva. Então, levando isso em conta, que episcopos, diáconos, nada mais eram do que presbíteros em tarefas mais específicas, no caso de ensino ou de cuidado com pessoas mais fragilizadas, alguns fundamentos que o texto dá em relação à vida dessas pessoas. Todos os textos falam do cuidado com o casamento e criação dos filhos.
esse texto clássico, né, de se a gente não consegue governar a casa, como vai governar a casa de Deus? O princípio apontado aqui não é de que nós tenhamos que ter casas perfeitas, de que nós não possamos enfrentar dificuldades nas nossas caminhadas familiares, mas a ideia é de que se nós não temos habilidade nenhuma para lidar com conflitos dentro da nossa própria casa, como é que nós vamos gerenciar e administrar os conflitos dentro de uma comunidade? Basicamente é essa a ideia que está por trás. No segundo elemento, esse indivíduo, essa pessoa, precisa ser desprendida financeiramente. Insistentemente se fala, não pode ser ganancioso, não pode ser apegado ao dinheiro. Em terceiro lugar, ele precisa ser moderado no uso de sua liberdade cristã. E ali o texto fala não apegado ao vinho de maneira repetitiva dentro do texto. Que não seja apegado a vinho ou a muito vinho. Ou seja, no uso de sua liberdade, ele não pode se dar o luxo de ficar escandalizando as pessoas. Quer ser líder da comunidade? Quero. Ok. Então saiba que as pessoas estarão olhando para você e que se espera que você não use a sua liberdade de uma maneira que a fazer as outras pessoas tropeçarem por causa da maneira como você se comporta. Em quarto lugar, eu aponto também elementos que o texto fala de amadurecidos e testados na caminhada. Pessoas maduras, não podem ser pessoas novas na fé. Presbíteros não eram pessoas recém-convertidas, não eram pessoas que começaram ontem na caminhada cristã. Eram pessoas que já foram testadas na sua fé, que já passaram por situações em que poderiam ter abandonado a caminhada, mas não o fizeram. Em quinto e último lugar, esse líder, pelo que o texto indica, ele precisa de capacidade relacional e saúde emocional. O texto diz coisas como ele precisa ser hospitaleiro. Hospitalidade tem a ver com alguém de coração aberto, de alguém receptivo, de alguém acolhedor, de alguém que chama as pessoas, que atrai as pessoas. Ele não pode ser violento. Se fala de moderação, se fala de domínio próprio. Às vezes existem pessoas que têm uma capacidade de liderança gigantesca ou que têm uma capacidade de comunicação gigantesca no púlpito, mas quando descem do púlpito e vão se relacionar com as pessoas, são dificílimas, afastam as pessoas, repelem as pessoas. Espera-se, biblicamente falando, de que presbíteros sejam pessoas que se deixaram tratar, que se deixaram curar das suas feridas, para que sejam instrumentos também de cura das feridas alheias. Concluindo, tudo isso o apóstolo Paulo escreveu porque no versículo 15 do capítulo 13 ele diz: saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Veja, casa de Deus aqui não é designação de um espaço físico. Casa de Deus aqui é o corpo local de Cristo, de pessoas. A igreja é casa de Deus, é a igreja do Deus vivo. Ele não está falando de uma construção, ele está falando das pessoas. E ele diz que nós somos casa de Deus, igreja do Deus vivo, e ele descreve essa igreja como coluna e fundamento da verdade. Escrevendo para Timóteo, que vive em Éfeso, né, era uma cidade grega, então a gente pode lembrar daquelas construções greco-romanas, né,
você tinha o fundamento e tinha aquelas colunas que mantinham as construções erguidas. E ele está dizendo, a igreja é isso, é fundamento e coluna da verdade. É uma expressão forte, mas é por isso que ele está dizendo que a igreja, minimamente, especialmente através dos seus líderes, ela precisa expressar essa verdade de Deus revelada nas Escrituras. Ela precisa ser essa expressão. E por isso a insistência do apóstolo Paulo em relação a determinadas questões. Existe um privilégio, mas existe uma grande responsabilidade em assumir essa tarefa. Portanto, liderar a igreja é o desafio de mantê-la nos propósitos para os quais Deus a estabeleceu no mundo. E Deus a estabeleceu como coluna e fundamento da verdade. Gostando nós ou não dessa expressão do apóstolo Paulo, é isso que a Escritura diz. E a pergunta que fica é se nós estamos prontos para assumir esse privilégio e essa responsabilidade. Eu não me sinto completamente pronto, mas oro para que Deus me dê graça todos os dias para poder cumprir o ministério e a vocação para a qual Ele me chamou. Debaixo dessa palavra de compromisso e de responsabilidade, que não é muito leve, mas debaixo dessa palavra eu gostaria de convidar aqueles que foram eleitos na última assembleia da comunidade para virem até aqui. E antes de vocês virem, eu gostaria de dar uma rápida explicação. E a explicação é a seguinte: aqui deveriam estar hoje também as pessoas que exercem liderança em ministérios da CELT. Porque o nosso corpo de presbíteros, nós compreendemos assim, estatutariamente na nossa igreja é assim que funciona. Quem são os presbíteros? São aqueles que exercem a função de diretoria, que os nomes já estão aparecendo aí, mas também são os líderes que estão, digamos assim, atuando nos ministérios. A pessoa que lidera o Kadosh, a pessoa que lidera a Munil, a pessoa que lidera a oficina do brinquedo. Nós havíamos no ano passado, aliás, na eleição anterior, há 2 anos atrás, estabelecido alguns grupos. Nós juntamos, por exemplo, havia um representante no presbitério dos ministérios diaconais. Havia um representante no presbitério dos ministérios com crianças. Isso incluía culto infantil, teens, link e gauge. Havia uma pessoa representando todos esses ministérios, ok? Por que eles não estarão aqui nesse momento? Porque nós estamos reconstruindo a forma como nós compreendemos esses ministérios, certo? E nós vamos chegar a uma definição, nossa tarefa é chegar a uma definição até março, quando nós temos a nova assembleia, e lá então reconhecer esses ministérios ou grupos de ministérios e eleger então os seus representantes. Naquele momento a gente os traz aqui para orar por eles e para apresentá-los de maneira oficial para a comunidade. Por isso eles não estarão aqui nesse momento, ok? Mas o presbitério se compõe também dessas pessoas, o que é biblicamente muito coerente, pelo que eu acabo de demonstrar. Concordam comigo? Para não dizer amém, né? Concordam comigo? Então gostaria de chamar a diretoria. Presidente eleita foi Rose Fabrim, vice-presidente Matias Boll, tesoureiro Ademir de Sá, vice-tesoureiro Ivan Berholt. Por favor, não me dê pronunciar esses sobrenomes vai ser, o meu já é muito já. Secretária Miriam Lacerda, a vice-secretária Thaisa Lacerda. O Ivan não pôde estar aqui hoje de manhã, não sei. E aí nós temos os conselheiros fiscais, que eu também convido para virem. O Jorge Barcelos,
o José Bendo, o Enio Kirst, são os titulares. Os suplentes para o Conselho Fiscal são o Alex Caetano, o Carlos Fertig, e o representante para o sínodo, paróquia, o Wilmar Borchardt. Então, para março, restam a eleição dos vogais, que a gente costuma fazer, que ainda a gente precisa de uma definição, e também dos líderes de ministério. Queridos, por tudo que nós ouvimos até esse momento, né? De fato, o convite é para que a gente exerça essa tarefa como presbíteros, e eu presbítero como vocês, estou junto dentro desse pacote. A função pastoral também é uma função de presbítero, biblicamente falando, nada mais do que isso. E nós temos a tarefa, de maneira especial, de cuidar dessas pessoas. No mais amplo sentido, existem tarefas administrativas que são exercidas, né, por uma diretoria, por um conselho fiscal, mas mais do que isso, nós temos uma tarefa espiritual. E eu convido vocês para que vocês tenham esse olhar pastoral atento, para que a gente lembre-se de maneira intensa de dobrar os joelhos por essa comunidade, na perspectiva de que se o Senhor não edificar casa, em vão trabalham seus construtores. Nós precisamos orar pela nossa comunidade, nós precisamos de um olhar atento. Obviamente, nós precisamos de uma liderança apaixonada pelo projeto da CELT. Nós temos um plano, nós temos sonhos, nós temos objetivos que nós queremos alcançar. E eles são bonitos, eles são bons, são sonhos bons, são projetos bons. Mas eles demandam empenho, demandam esforço e demandam de um grupo de pessoas que assumam essa tarefa e digam: nós vamos fazer acontecer. Claro, não sozinhos, mas por isso também é joelhos dobrados, mas paixão, né? As duas coisas. E os joelhos dobrados é que incendeiam o nosso coração. Talvez a nossa comunidade não seja o que nós queremos, ela não seja o que nós gostaríamos que ela fosse, mas ela também já não é mais o que ela foi um dia. Muitas coisas Deus já fez. E nós não assumimos essa tarefa como senhores da igreja, mas como servos do Senhor da igreja. A igreja é de Deus. Portanto, nossa tarefa aqui não é meramente assumir uma tarefa de liderança no sentido de forçar a igreja a ser o que nós queremos que ela seja, mas de sermos sensíveis à voz de Deus, para sermos instrumentos dEle, naquilo que Ele está fazendo no nosso meio. Alguém de vocês gostaria de dar uma palavra para a comunidade? Se alguém desejar, fique à vontade. Queridos, eu sinto uma enorme responsabilidade, né? Também diante do que a gente viu no texto bíblico, é uma tarefa grandiosa e tem um compromisso, além de liderança, um compromisso pessoal, né, de vida pessoal com Deus, e tudo isso é desafiador. Mas eu sei que o trabalho aqui é um trabalho conjunto, a gente não faz as coisas sozinho, que bom, né? Essa comunidade tem muitos sacerdotes, né? Muitos líderes, e então, conjuntamente, eu creio que a gente pode avançar. Sei que tem boas expectativas das pessoas. Eu, particularmente, tenho um pouco de preocupação, assim, a gente não tem tempo suficiente para fazer com, às vezes, a qualidade, a dedicação necessária, tudo que seria preciso,
Mas aí, se eu tiver vários braços, várias ajudas, né, um trabalho conjunto, a gente pode fazer mais. E assim, nesse sentido, eu convido vocês para essa obra que é do reino, né, de ouvir a voz de Deus, de ouvir a vontade dEle para essa nossa comunidade e seguir fazendo. Obrigado, Rose. Eu queria aproveitar também para agradecer o presbitério da gestão anterior. Alguns permanecem, outros mudam, né? Muito obrigado. Eu não vou me arriscar aqui a nominar, porque eu poderia deixar alguém de fora, mas eu queria agradecer muito pela parceria, pelo companheirismo do presbitério, da diretoria anterior, desses outros anos que antecederam, esses últimos 4 anos já. Estou indo para completar, nós estamos, né, indo para 4 anos, então são 2 mandatos já, e foi um tempo muito bom de trabalhar juntos, tanto com a diretoria quanto com o presbitério. Então, muito obrigado a quem arregaçou as mangas até aqui, muito obrigado a quem topou o desafio de arregaçar as mangas com a gente daqui para frente, certo? Vamos, queridos, orar por eles. E deixa eu usar uma palavra aqui que pode ser meio... Vamos ordená-los no sentido bíblico para essa tarefa, certo? Por favor, no sentido bíblico, não no sentido institucional. Ordenação no sentido institucional tem um outro parâmetro. Mas vamos agora constituí-los, como diz o texto bíblico, para essa tarefa. Eu gostaria que, se você pudesse, por favor, ficar em pé, se você pudesse estender a sua mão. Nós contamos com eles e nós queremos orar para que o Espírito Santo de Deus os capacite para a tarefa que eles estão assumindo. Senhor nosso Deus, nós clamamos por uma unção especial da Tua parte sobre esses líderes que foram eleitos sobre a nossa comunidade. Nós precisamos dessa unção, nós precisamos dessa presença do Teu Santo Espírito. Nós oramos, ó Deus, por sabedoria, nós oramos por discernimento, nós oramos por integridade, nós oramos para que possamos ser um reflexo de uma comunidade saudável. Nós oramos, ó Deus, para que as transformações que nós sonhamos para a comunidade comecem acontecendo dentro do nosso coração. Nós oramos, ó Deus, para que sejamos líderes servos. Oramos, ó Deus, para que saibamos que não estamos aqui para dominar um rebanho, mas para servir ao Senhor, cuidando de um rebanho. Nós oramos para que, em nome de Jesus, a Tua palavra esteja no nosso coração. Nós Te pedimos, Senhor, que quando clamarmos por essa comunidade, o Senhor escute a nossa voz, o Senhor atenda ao nosso clamor, o Senhor ouça os nossos pedidos. E como igreja nós queremos dizer nessa manhã: venha o Teu reino, que Ele se manifeste entre nós, que a Sua vontade seja feita entre nós, assim como é feita no céu. Venha o Teu reino, que Teu nome entre nós seja santificado, que não haja entre nós nada mais importante do que o Senhor, e que nessa perspectiva nós exerçamos esse privilégio e essa responsabilidade da liderança na casa de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte, coluna e fundamento da verdade. Em nome de Jesus, amém. Vamos recebê-los então com uma salva de palmas?